Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina, 8 de julho de 2020, quarta-feira, você é muito bem-vindo aqui para estudarmos compartilhando nossa experiência. Uma semana que estamos focando no testemunho pessoal. Convido você para orarmos a Deus antes de seguirmos o estudo para o dia de hoje. Bondoso Deus, agradecidos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, oramos pedindo a Tua bênção e a Tua condução do nosso pensamento sobre o texto bíblico. Agradecidos, oramos em Jesus. Amém. Muito bem, o texto de hoje para a meditação são dois. 1 João, capítulo 1, verso 1 ao 3 e também Gálatas 2, verso 20. De um lado João, de outro lado Paulo, homens que tiveram experiências com Jesus Cristo, foram contemporâneos de Jesus Cristo, mas com uma experiência muito diferente um do outro. Na verdade, em se falando de conversão, poderíamos resumir que os dois foram extremamente beneficiados e sofreram uma transformação enorme no seu comportamento, na sua personalidade, na sua maneira de ver a salvação. Não é isso? A lição nos diz o seguinte: nesse texto, em Atos 26, dirigindo-se ao rei, Paulo deu seu testemunho pessoal falando sobre sua vida. Ele estava preso sob o controle do rei Agripa e ele escreve uma carta para o rei testemunhando sobre o que Jesus havia feito na vida dele. Ele menciona ali que havia sido um perseguidor de cristãos no início da sua carreira, mas que depois ele é atropelado por Jesus na estrada para Damasco e resolve aceitar o convite de Jesus Cristo para mudar de time. Até porque ele entendeu que estava falando com o Criador do Universo, Todo-Poderoso, Filho de Deus, o Pai. Não é isso? Após a sua conversão e a respeito da promessa da ressurreição dos mortos, em Atos 26, 8, não é isso? Paulo, ele cita esses temas nos seus escritos. Né? Jesus disse a ele: por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele podia dizer e dizia que havia recebido um convite direto do Criador para desempenhar um papel aqui na Terra. E isso se cumpriu. Jesus disse que Paulo seria posto perante reis e ele estava diante do rei Agripa, preso, mas estava. E de alguma maneira estava testemunhando através das cartas que escrevia para aquele rei. Compartilhar nossa história de fé é sempre uma experiência dinâmica. Você sempre tem algo novo para contar e logo, logo você se esclarece desse assunto no estudo de hoje. É contar a história do que Cristo fez por nós no passado, o que Ele está fazendo em nossa vida hoje e o que Ele realizará por nós no futuro. Ou seja, a salvação que Jesus nos deu, a salvação que Ele mantém em nós enviando o Espírito Santo de forma sobrenatural diariamente e a redenção completa no dia em que Ele virá para buscar aqueles que voluntariamente o escolheram. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Dele quem? Deus. Sempre de Jesus, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão e de tudo que ele tem nos distribuído por seu favor para cada um de nós. A lição chama atenção para o seguinte: ele é o Deus que perdoa nossas iniquidades, cura nossas enfermidades, coroa-nos de graça e misericórdia e nos farta de bens. Esse é um texto de Salmos. Salmo 103, versos 3 a 5. Reconhecimento do salmista em relação a toda a benevolência e bondade de Deus para com a humanidade. E eu e você temos o privilégio de reconhecer que recebemos graças de Deus diariamente e promulgar isso. Essa é uma forma de evangelizar. Testemunhar daquilo que Jesus fez por nós e faz e ainda fará. Muitos de nós têm dificuldade de dizer verbalmente as bênçãos. Mas com certeza Deus nos dará oportunidades para cada um, segundo sua natureza, para demonstrar
o seu amor em sua própria vida. O Filho de Deus, o Verbo da vida, se manifestou e se apresentou para a humanidade. Quando você lê o texto de 1 João, do verso 1 ao 3, eu chamo a atenção para você ler aqui, especialmente o primeiro verso, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. João já havia falado em relação a esse termo, verbo, se referindo a Jesus Cristo no capítulo 1 do Evangelho de João, não é? E o comentário bíblico, curiosamente, ele faz a seguinte observação para a gente em relação a esse termo, Verbo da vida. Ele diz, olha, a mensagem de João é sobre Jesus, em quem a vida eterna se encontra disponível para todos os que creem. E lá em João, no capítulo 3,16, você conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas viva pela eternidade. Esse é o ensinamento da misericórdia e da graça de Jesus Cristo, resumido em poucas palavras. Embora João e Paulo tivessem diferentes experiências com Jesus, eles sofreram de maneira positiva, podemos assim dizer, a princípio, um maravilhoso milagre da conversão. Paulo, um perseguidor de cristãos, viajava para Damasco, na Síria, uma cidade que existe até hoje, com cartas com autoridade do sumo sacerdote judeu, expedido em Jerusalém, para prender, encarcerar cristãos, considerados hereges do credo judaico. E é nessa viagem que Jesus o interrompe, e como você já leu em Atos, ele perde a visão e entra na cidade. Depois de 3 dias, Ananias é levado pelo Espírito Santo e por ordem de Jesus Cristo, através de sonho e visão, para devolver a visão e dar a ele a sua comissão evangélica. E ele passa então a ser um pregador de Jesus Cristo, embora sofra no começo um preconceito enorme dos cristãos que já viviam naquela cidade. Sim, era medo de que aquilo fosse um golpe, né? Um projeto de traição. João, por outro lado, era docemente conhecido como filho do trovão quando se junta ao grupo dos 12 discípulos. E ele também sofre um processo de conversão de maneira positiva e agora ele passa a ser o discípulo amado. Se nessas 2 histórias não há prova suficiente de que a presença de Jesus através do Espírito Santo pode transformar a personalidade humana, vai ficar difícil de encontrarmos história melhor na Bíblia. O que eu e você precisamos ouvir no dia de hoje é que a conversão é um processo diário. Contrário ao que se prega por aí, uma vez salvo, salvo para sempre, a Bíblia não ensina isso, não há nenhuma base bíblica nisso, né? A lição da escola sabatina, ela faz uma pergunta para a gente. A conversão é algo apenas do passado? Observe a declaração de Ellen White sobre os que pensavam que sua experiência de conversão passada fosse tudo o que importava. Ela diz assim: como se eles, uma vez que descobriram algo sobre religião, não precisassem ser convertidos diariamente, mas devemos todos os dias, cada um de nós, ser convertidos. Não é? A Bíblia diz que o Senhor Deus renova as nossas esperanças cada manhã. Ou seja, voluntariamente, se eu e você procurarmos a Jesus Cristo, ele renova a aliança. Se não procurarmos, ele renova o projeto de ir em busca do perdido, porque é o que passamos a ser quando não buscamos a Jesus cada dia. A minha e a sua conversão deve ser um processo diário, reconhecendo que, distante de Deus, estamos completamente fadados à infelicidade e à perdição eterna. É isso. Vamos encerrando o estudo de hoje por aqui. Eu fico na expectativa de encontrar você amanhã para meditarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Pense nisso, como compartilhar o que Jesus tem feito com você e por você durante toda a sua vida, no passado, no presente e as suas promessas que se cumprirão no dia em que ele vier buscar o seu povo nessa terra. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.